Fala galera, bonito canal Leg Trânsito, aqui quem vos fala, Ronaldo, rouco, mas falo. E trazendo para você aqui mais um Leg Trânsito Responde. Vai lá no nosso Instagram, procura por essa postagem aqui, que é o Leg Trânsito Responde 9, e deixe lá a sua pergunta com a hashtag Leg Trânsito Responde. Tá? Vai ser respondida a sua pergunta aí na próxima semana e você ainda vai concorrer a um dos nossos cursos online. Bora então para a primeira pergunta? Quem mandou foi o Aide Toledo. Ele diz o seguinte: a minha dúvida é quanto ao uso do alerta. Estamos morando no Rio de Janeiro há alguns anos e vejo usando o alerta até como seta. Aprendi a usá-la só no caso de emergência, mas aqui o uso é desordenado e comum, então nunca vamos saber quando é para socorrer. Bom, Aide, isso é verdade. Tem gente que quando não é para usar o pisca-alerta usa e quando é para usar não usa. Lembrando que o pisca-alerta deve ser utilizado, ele pode ser utilizado com veículo imobilizado ou com veículo em movimento se estiver em situação de emergência. E tem também a questão das placas, né? Às vezes você vai no estacionamento de curta duração e lá tem a ordem, manter o pisca-alerta ligado. Tendo a ordem expressa na sinalização, tem que obedecer. No mais, concordo com você, o uso indiscriminado do pisca-alerta, até mesmo em estacionamentos ou paradas irregulares, como se isso justificasse, ele não é legal, acaba confundindo e é uma infração de trânsito. Obrigado pela sua pergunta. Próxima dúvida aí. A dúvida é do Osmar Rodrigues, que diz o seguinte: bom dia, o embarque e desembarque no ponto de parada é permitido para qualquer veículo, desde que não haja sinalização de regulamentação em contrário? Isso mesmo, Osmar, aquela área ali é para embarque e desembarque, chamada de ponto de parada. Isso para qualquer veículo. Não é só o ônibus que pode mobilizar ali para embarcar ou desembarcar, não, tá? Mas veja bem, qualquer veículo pode mobilizar naquela área para embarcar ou desembarcar. Para outra atividade, outros fins, não, tá bom? Obrigado pela sua pergunta aí. Próxima dúvida. Quem mandou foi o Natinho Book. Ele diz o seguinte: bom dia, Ronaldo, estou com uma dúvida. Eu posso trabalhar como motorista de táxi com a CNH PPD, que é a provisória? Abraços, adoro o seu canal. Pode sim, Natinho. A carteira, ela precisa constar nela o EAR, que é o Exerce Atividade Remunerada, ou seja, você faz transporte de pessoas ou bens. Então, tendo o EAR, não importa se é provisória ou definitiva. Existe uma lei federal que regulamenta a profissão de taxista, é a Lei 12.468 de 2011. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição para você ver quais são os requisitos, as exigências para quem quer trabalhar de taxista. No caso, não tem nenhuma restrição quanto ao tempo de habilitação. Pode ser recém-habilitado, tendo o EAR ali e o curso específico, né? Porque o taxista precisa daquele curso de 28 horas, no mais está liberado. Excelente pergunta, hein? Próxima dúvida aí. Quem mandou foi a Taninha 1. Ela disse: já fui reprovada 2 vezes. Na hora eu tiro 18, 19, no simulado que faço em casa, na autoescola, eu tiro acima de 20. Qual a dica que você me dá para da próxima vez eu conseguir? Marquei prova para o mês que vem. Taninha, primeira dica: não estude por simulado. Simulado é para testar conhecimento e a maioria das pessoas comete esse equívoco. Ela não assiste aula ou não assiste videoaulas, ela não lê o livro, ela não lê os resumos, ela não faz os esqueminhas anotados dela ali para memorizar, ela não revisa a matéria, mas quer fazer simulado. Ela vai treinando. E às vezes você está tirando uma nota boa nesse simulado aí na autoescola ou em casa, mas vai saber o nível das questões, vai saber como é que essas questões foram elaboradas, se de fato estão contemplando os conteúdos que o Detran exige. Eu sempre recomendo que as pessoas façam simulados que estão no nosso site, o autoescolaonline.net, porque ali a gente mantém um banco de questões atualizado, revisado e no nível de médio para difícil. Se você está conseguindo boa pontuação nos nossos simulados, eu considero boa pontuação acima de 24 pontos, tá? Você está tirando aí acima de 24 pontos em todas as matérias dos nossos simulados no autoescolaonline.net, pode ir lá fazer sua prova que você passa tranquilo. Mas não estude só por simulado não, tá bom? E outra coisa, esses aplicativos de simulado na internet, isso é uma roubada. Não entra, tem muita coisa errada, muita questão errada que te induz a erro. E quem elabora aquilo ali, elabora simplesmente com a finalidade de ganhar clique, de ganhar visualização e não pensando na sua aprovação. Tá bom? Essas são as minhas dicas. Obrigado. Próxima dúvida aí.
Quem mandou agora foi o Léo Santos. Ele perguntou: Olá, professor Ronaldo. Boa noite, tudo bem? Por gentileza, me esclareça uma dúvida. Por que é definido como infração média estacionar um veículo em frente à própria garagem de casa, sabendo-se que a mesma lhe pertence? Apesar de tudo, não está obstruindo a passagem para ninguém e nem bloqueando a saída de outros. Exatamente, Léo Santos. A garagem é sua. A área em frente ela não. Ali é via pública, tá? Por isso que o Poder Legislativo, ele regulamentou que ele não pode estacionar e está na alçada dele. E, além do mais, a gente deve considerar também que quem está fiscalizando não sabe que aquele veículo é daquela garagem, né? Ainda que soubesse, a legislação não abre essa exceção, não dá esse amparo, tá bom? Então não pode ser em frente à sua garagem, se estacionar ali, está sujeito a multa, inclusive remoção do veículo, tá bom? Obrigado pela sua dúvida aí. Próxima pergunta. Agora foi o Gilton46 que mandou. Olha, sofri algumas multas com o meu veículo, multas que impediriam que eu trocasse minha PPD pela CNH, ou seja, trocando aí a carteira provisória pela definitiva, né? Mas no final das contas eu ainda consegui fazer a troca. Eu ainda corro o risco de ter a minha CNH cancelada? Tem algo que eu possa fazer para que isso não venha a acontecer? Olha, Gil, tem uma série de poréns nisso aí. Tem que saber quando é que as infrações foram cometidas. Às vezes elas foram cometidas antes de você se habilitar, pegar a sua provisória, e só vieram cair a pontuação depois de já estar com a provisória na mão. Nesse caso, essas infrações não vão valer para você perder a sua provisória, para você não obter a sua CNH. Não pode. Porque as infrações que te fazem não obter, te impedem, né, de obter a CNH, são aquelas infrações cometidas durante o período de provisório, do dia que você passou no exame de direção até completar o último dia daqueles 12 meses ali. Qualquer infração cometida fora desse período, ainda que a pontuação venha a cair no período de permissão, elas não podem incidir para te impedir de pegar a sua carteira definitiva, a sua CNH. Outro problema que acontece é que alguns DETRANs, aqui em Minas, por exemplo, é assim. Você comete a infração dentro do período de provisório e, às vezes, você vai trabalhando ali com recursos e posterga a definição daquilo. Só a penalização ainda não saiu dentro do período de provisório, porque você estava ali recorrendo. Aí venceu o tempo de provisório, você paga a taxa, requer a CNH definitiva e o DETRAN concede. Aqui em Minas, o DETRAN não tem cancelado a habilitação definitiva depois de já entregue. Mas outros estados sim. São Paulo, por exemplo, eu sei que ainda que você consiga pegar a sua habilitação definitiva, a CNH, se depois essas multas vierem a confirmar, essas infrações vierem a confirmar, você perdeu os recursos, o DETRAN de São Paulo cancela a sua habilitação definitiva. Então vai muito do DETRAN onde você está. A legislação de trânsito diz que se cometer a infração dentro do período de permissão, perde ela. Perde não, deixa de obter a definitiva, tá? Então é isso, não sei exatamente qual que é o seu caso, espero que tenha esclarecido aí. Obrigado, próxima dúvida. Quem mandou agora foi o Sucesso Sempre, 81. Com quantos dias antes de completar 18 anos é possível iniciar um processo de CNH? Nem um dia. Você precisa ter completado os 18 anos, que é quando você atinge a imputabilidade penal. Você passa a responder por si perante a legislação penal brasileira. Isso está onde? Onde que está escrito que é com os 18 anos que você vai atingir essa maioridade penal? Lá na Constituição Federal. Inclusive é um tema muito debatido ultimamente aí sobre a redução da maioridade penal. Trazer para 16, 15, 14, eles falam de todos os números. Então, se houver a redução da maioridade penal, aí você pode tirar sua carteira com a idade que foi estabelecida ali com maioridade penal. Porque hoje o Código de Trânsito, ele não estabelece ter 18 anos, ele estabelece ser penalmente imputável. Porque ele não está preocupado com a idade, está preocupado com o fato da pessoa responder penalmente pelos atos que ela venha a praticar na direção do veículo, tá? Então, respondendo a sua pergunta, nem um dia antes. No dia que você faz 18 anos, você já pode entrar, mas um dia antes ainda não pode, tá? A próxima pergunta é do Marcos Antônio. Ele diz o seguinte: boa noite, Ronaldo, me tira uma dúvida. Vendi minha moto com meu cunhado, só que fizemos um contrato de compra e venda no cartório e ele se responsabiliza por qualquer imprevisto, desde multa até a documentação obrigatória. Eu terei problema junto ao DETRAN, já que não preenchi a transferência esperando ele sanar a dívida e só então eu faria?
Manda um alô aqui para Fortaleza. Um abraço para essa cidade linda e Fortaleza, ainda não conheço pessoalmente, hein? Quem sabe, num futuro próximo eu posso estar visitando o pessoal do estado do Ceará na cidade de Fortaleza. Eu já estive no estado do Ceará, mas não na cidade de Fortaleza. Sobre a sua dúvida é o seguinte, o Detran, o Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que ao vender o veículo, você tem que fazer ali, qual que é o procedimento para poder vender um veículo? Assinar o CRV do veículo, preencher o verso dele. Valor, os dados de quem comprou, CPF, tudo ali, os dois assinarem e reconhecer firme em cartório. E isso que você fez, o cartório não vai se negar. Você chegou lá com um contrato e quer validar aquele contrato, registrar ele, reconhecer firme, o cartório vai fazer. E ele não interfere nessa questão de trânsito. Mas fique você sabendo que qualquer coisa que venha acontecer, deixou de pagar um imposto, isso pode gerar uma dívida ativa para você, na Secretaria de Estado da Fazenda. Se ele deixar de pagar uma multa, isso vai dar um impedimento aí para você também. E a depender do que ele fizer, pode até incidir pontuação no seu prontuário e às vezes você responder até criminalmente, tá? Imagine que essa pessoa que comprou o seu veículo, empreste ele ou permita que alguém não habilitado conduza o veículo e numa abordagem de fiscalização eles vão punir quem? O proprietário do veículo, que é você. Ainda que você tenha ali o contrato, o proprietário é você. Isso é crime pelo artigo 310 do Código, não entregar ou permitir a direção para a pessoa inabilitada, tá bom? Ou às vezes não inabilitada, mas que não esteja em condições de dirigir, embriagado, ou seja, por qualquer outro motivo. Então não é bom, isso é arriscado, arranje um outro jeito aí de resguardar aí a sua relação de comércio, né? Comercialização, compra e venda aí com seu parente. Mas dessa forma, para fins de Detran, não resolve, tá? Está correndo um risco grande, sim. Obrigado pela sua pergunta. Próxima dúvida aí. Quem mandou foi o Lucas Souza. Estou na 14ª aula, já estou levando e trazendo o carro na autoescola. Gostaria de saber se seria bom treinar meu carro próprio ou eu devo me focar apenas no carro onde eu faço aula. Lembrando que eu nunca peguei um carro antes de fazer autoescola. Bom, Lucas, de jeito nenhum eu vou te recomendar fazer isso, pegar o seu carro e treinar sozinho, por vários motivos. E o primeiro deles é que isso é perigoso, é infração de trânsito, a depender do caso até crime, você pode responder pelo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Então cuidado, não faça isso, além de uma série de outros pontos negativos. Por exemplo, você treinar sozinho, você não vai ter alguém para te supervisionar. Então você pode praticar ali algumas ações incorretas e com isso desenvolver um automatismo incorreto. Então não é legal de jeito nenhum. E ainda corre o risco também de, a depender, se você for flagrado aí, a sua licença de aprendizagem ser suspensa por até 6 meses, num prazo onde você tem aí 1 ano para tirar a carteira. 6 meses é tempo pra caramba, pode ser que comprometa totalmente o seu processo de habilitação. Não faz isso, tá bom? Continua treinando só na autoescola mesmo, que é o mais seguro, prudente, inclusive conveniente para você. Obrigado pela sua dúvida aí. Quem mandou agora foi a Gleice Gleice Cifa, parece que é isso. Olá, Ronaldo, tudo bem? Há um tempo atrás, a minha irmã iniciou o processo para tirar a primeira habilitação. E no dia que ela foi realizar o exame psicológico, o pessoal da clínica não aceitou o RG dela. Disseram que aquela via estava muito antiga. Minha dúvida então é a seguinte, no processo para tirar a habilitação é necessário estar com o RG atualizado? Olha, Gleice, documentos de identificação não tem prazo de validade, tá? Se você quiser saber mais sobre documentos de identificação, a Lei 12.037 de 2009, é uma lei federal, vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição para você também. Ali você vê o que de fato contempla essa questão da identificação civil da pessoa, né? Agora, o documento tem que te identificar. Se for um documento que tem 1 ano que foi emitido, mas a pessoa está totalmente diferente do que está na foto, não identifica, consequentemente não vai ter valor, tá? E pode ser também uma identidade que tem 30 anos, se dá para identificar a pessoa ali, ela tem que ser aceita. Alguns Detrans costumam dizer, falo Detrans, mas o seu problema foi junto à clínica aí, né? A clínica também. Costuma dizer que se tiver mais de 10 anos que foi emitido, não tem valor. Isso não é verdade. Tá aí a lei aqui embaixo na descrição para você clicar e observar quais são os parâmetros reais para a identificação civil da pessoa, tá bom? E outra dica, se o problema está no RG, na identidade, leva carteira de trabalho, leva passaporte, carteira funcional, qualquer documento válido que tenha fé pública, ele serve para a sua identificação, ok? Obrigado, próxima dúvida aí.
E última dúvida de hoje é a do Lip Monster Bike. Parece que é isso mesmo. Olá, boa noite, Ronaldo. Tudo bem? Estou muito ansioso para tirar minha habilitação, só que eu tenho muito medo do instrutor não ir com a minha pessoa e me reprovar. Quais são suas dicas para passar de primeira? Olha, Lip, se eu entendi bem, o seu medo não é do instrutor te reprovar, sim do examinador, né? Quem te reprova, quem te avalia é o examinador. Quem te instrui é o instrutor. Eu penso que você não tem que deixar de fazer alguma coisa por medo disso ou daquilo, até porque isso aí é uma preocupação. Você está se preocupando previamente, antes mesmo de acontecer. Vai, começa a tirar a sua carteira, é tranquilo. O fato de ser reprovado, caso venha acontecer, isso é natural, isso faz parte de um processo de avaliação. Se a pessoa se submete a uma avaliação, ela tem dois destinos, ser aprovado ou reprovado. Então, se for reprovado, não é o fim do mundo, não. Era apenas um dos dois caminhos. E outra coisa que é certa, isso aí não tem como fugir, é que continuando fazendo, persistindo, uma hora vai dar certo. Uma hora você vai ser aprovado. Então, não é por medo do instrutor, do examinador ou do processo que você deve deixar de tirar sua carteira, não. Tá bom? A minha dica é, entre na autoescola, faça tudo bacaninha, direitinho, siga a risco que seus instrutores estão te passando e certamente o sucesso é garantido, a sua carteira vai estar na sua mão daqui a uns dias. Tá bom? Obrigado aí pela sua pergunta, um abraço para você. Próxima semana, ó, procura aqui, ó, lá no nosso Instagram, Leg Trânsito Responde, que é essa postagem aqui, deixa sua dúvida com a hashtag Leg Trânsito Responde. Te espero na próxima, se Deus quiser, com a voz melhor, tá? Obrigado, abraço.